Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer o capítulo 2. Como eu comentei, como vai ter a jornada, então não vai dar tempo da gente fazer o capítulo 3. Então, a gente faz só o capítulo 2 hoje. Daí, na próxima aula, a gente já vê o capítulo 3. Então, hoje a gente vai ver a parte do capítulo 2, que é diferenciando atividade física e exercícios físicos. Então, qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Vamos lá ver o que tem de diferente entre os dois. Então, ó, a atividade física, pessoal, é uma ação que rompa, então, com... Ou seja, que faça o corpo se movimentar. Por exemplo, pequenas ações do cotidiano. Por exemplo, levantar da cama, ir tomar banho, ir tomar café, ir correndinho pegar o ônibus, não são exercícios físicos, tá, pessoal? São atividades físicas. Então, qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Então, assim, atividade física são coisas do cotidiano, são atividades do dia a dia. São coisas que a gente faz rotineiramente, ou seja, com a nossa rotina. Ou seja, não, como são pequenas ações do cotidiano, então não precisa executar numa sequência correta, né, num tempo correto. Claro, as coisas do dia a dia a gente tem hora, tem tempo, tem hora do ônibus, tem tempo para chegar no trabalho. Sim, mas não tem uma sequência. Por exemplo, você pega o ônibus, você para dentro do ônibus. Você não vai ficar lá correndo dentro do ônibus. Você não continua fazendo exercício dentro do ônibus. Então, por isso que é atividade física. Então, atividade física é qualquer ação que rompa com o sedentarismo, que faça o corpo se movimentar, porém, não tem uma sequência programada de exercícios. Então, quando não tem uma sequência programada de atividades, a gente considera como atividade física, tá? Então, coisas do dia a dia são atividades físicas. Aí, quais são os exemplos? Então, as AVDs. Então, o que são AVDs? Atividade de vida diária, tá? Então, atividades de vida diárias são o que a gente chama na físio de AVDs. Talvez vocês escutem bastante esse termo nas clínicas de repouso ou os físios comentando um pouquinho sobre isso. É um termo que a gente utiliza bastante para quando a gente se refere o que são atividades do dia a dia, atividades de vida diária. Levantar da cama, fazer coisas que precisam ser repetitivas todos os dias. São coisas que a gente tem que repetir durante o dia. Então, isso é atividade física. Então, pegar ônibus, jardinagem, caminhada de 30 minutos, varrer o carpete, limpar a casa, limpar o carro, são atividades físicas. Mas só que vocês devem estar pensando, professora, mas como assim atividade física? Caminhar 30 minutos. Já não seria exercício físico? Não. Porque numa caminhada de 30 minutos, nem sempre você vai estar obedecendo uma ordem ou uma intensidade da caminhada. Então, caminhada de 30 minutos pode ser da sua casa, por exemplo, até o ponto de ônibus, né? Dependendo da distância. Ou do ponto de ônibus até o trabalho, então são 30 minutos também. Então, atividade física é quando no caso, mais de 30 minutos, ou se for uma caminhada de 30 minutos, seja uma caminhada que a gente chama de baixo impacto, porém com sequência de exercícios, tá? Então, se não tiver uma sequência de exercícios, essa caminhada, ela não é exercício físico, e sim atividade física, tá? Então, essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, outro exemplo de atividade física, varrer o carpete, limpar a casa, limpar o carro, tomar banho. Então, todos esses exercícios que a gente fala atividades do dia a dia ou atividades de vida diária, são as atividades físicas, tá? Então, atividades físicas são atividades realizadas no dia a dia, na rotina, tá? Aí, o que são exercícios físicos? Então, assim, atividades físicas são atividades de vida do dia a dia, certo? Já que não obedecem uma frequência, um tempo exato. Porém, os exercícios físicos são atividades físicas planejadas, ou seja, os exercícios físicos, por exemplo, aí sim já vai envolver o que a gente faz na academia, o que a gente faz quando quer ganhar um objetivo, né? Principalmente na academia ou na físio, né? Então, o que são os exercícios físicos? São
sequência de atividades planejadas e programadas com os objetivos específicos. Então, por exemplo, eu quero perder barriga, né? Eu quero perder barriga. O que eu vou fazer? Exercício físico. Qual exercício físico? Abdominal. Né? Então, para que faça o exercício físico, tem que ter uma série de exercícios. Então, fiz 10 abdominais, cansei. Foi exercício físico? Não, porque exercício físico exige uma sequência. Se você não fizer pelo menos 3 vezes de 10 séries de abdominais, não é exercício físico, certo? Então, exercício físico requer repetir séries, né? Séries de atividades físicas, tá? Então, exercícios físicos são atividades físicas planejadas previamente com objetivos específicos, com movimentos programados e repetitivos e que trabalha também o condicionamento físico, tá? Então, exercícios físicos é o que a gente realiza na academia ou na físio, que precisa fazer por sequência, tá? Então, essa é a diferença entre atividade física, que é o que a gente faz em casa, no dia a dia, e os exercícios físicos, que é o que a gente faz na academia ou na físio, que precisa obedecer determinada sequência de exercícios e vezes, né? Então, para ter um resultado esperado, tá? Então, essa é a diferença entre atividades e exercícios físicos. Então, quais são os benefícios das atividades físicas e dos exercícios físicos também? Primeiro, redução da gordura corporal, tá? Esse é o melhor benefício, né? Então, só que para reduzir a gordura corporal, tem que ser exercícios físicos. Se a gente realizar as atividades do dia, não emagrece, tá? Pegar ônibus não emagrece, gente. Tipo assim, claro, ajuda a não ser sedentário, ajuda a não engordar, mas não emagrece. Só pegar ônibus, correr não emagrece. Então, para emagrecer, tem que ser caminhada, tem que ser todos os dias, pelo menos meia hora, 1 hora, dependendo do condicionamento físico, né? Então, assim, lembrando que toda atividade, todo exercício físico, ou seja, que tem repetições, precisa ter a orientação de um treinador físico ou de um fisioterapeuta, tá? Tem que ter para orientar a forma correta de vocês praticarem o exercício ou atividade física, tá? Outro benefício da atividade física e dos exercícios físicos: melhoria do sistema cardiovascular e da aptidão pulmonar. Por quê? Ou seja, da respiração. Por quê? Lá vou eu de novo com os livrinhos, com o livrinho de anatomia. Então, deixa eu ver aqui o sistema circulatório. Deixa eu achar aqui o sistema circulatório para mostrar para vocês. Tá, lá vou eu de novo. Por que o exercício físico ele melhora o sistema cardiovascular? Porque quando a gente se exercita, a gente vai estar estimulando a circulação, certo? Então, quando a gente se exercita, toda a nossa circulação que está nas extremidades consegue retornar ao coração de uma maneira mais rápida, certo? Então, melhora a parte circulatória. Então, melhorando a parte circulatória, vai melhorar a pressão arterial, melhora os batimentos cardíacos e também vai melhorar a respiração. Por quê? Porque na atividade física, nós precisamos respirar. Nós precisamos, de certa forma, o nosso corpo precisa de maior oxigenação na atividade física. Então, se o nosso corpo pede mais oxigênio, exige mais oxigênio durante a atividade física, então acaba tendo, sim, uma melhora da parte da aptidão pulmonar também, ou seja, da capacidade de expansão pulmonar. Então, é muito importante a gente realizar exercícios físicos também, tá? Então, assim, o maior desafio nosso agora está sendo lidar com os exercícios físicos com a questão do isolamento social e devido ao Covid-19. Então, assim, mas muitas academias já estão se adaptando a essa rotina, né? Então, assim, realmente caminhar, fazer caminhada, corrida com máscara, não é muito confortável. Não é nada confortável, né? Gera um sufoco, gera uma sensação de falta de ar, né? Um cansaço maior. Mas, quem quiser fazer caminhada fora de casa, na academia, precisa se precaver, certo? Então, a gente não pode deixar de fazer atividade física, principalmente agora nessa situação de pandemia, tá? Porque muitas vezes pode acabar prejudicando ainda mais a parte respiratória, se ficar sem realizar exercícios físicos, tá?
Então, outra coisa que ajuda, então, os exercícios físicos é na questão da prevenção da hipertensão e doenças cardíacas. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, como ela vai melhorar, a atividade física vai promover melhora do sistema circulatório cardiovascular, então vai prevenir, como eu mostrei para vocês, hipertensão e doenças relacionadas ao coração também. Tanto que cardiologistas, todo paciente que está em processo de reabilitação, na fisioterapia, na parte de cardiologia, que é outra área da fisio bem legal, a gente sempre tem os testes que a gente faz com os pacientes, tá? Um deles que a gente realiza bastante é o teste de esforço. Então, o teste de esforço é o teste com a esteira ergométrica. Então, é realizado um teste de como se fosse o nível máximo que o paciente consiga correr sem cansaço. Então, a gente chama de teste de resistência, tá? Bem interessante também. Melhora da força muscular, que se você vai estar fazendo exercício, algo repetitivo, séries repetitivas, então vai estar trabalhando também o fortalecimento muscular. Diminuição do estresse e melhoria do humor. Então, assim, já foi comprovado o quanto são as atividades físicas e exercícios físicos fazem bem para a parte emocional também. Então, por exemplo, quando a gente se estressa, inclusive a história do estresse tem relação com o mecanismo de luta ou fuga, ou seja, o estresse em si ele surgiu desde a pré-história, do tempo das cavernas. Só que assim, no tempo das cavernas, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que lutar e caçar a nossa comida ou fugir para não ser a própria presa, né? Então, queria caçar, queria ter o que comer, tinha que caçar. Mas para caçar, você tinha que saber fugir também, para não vir um leão ou algum outro animal e acabar fazendo você de presa também, tá? Então, esse mecanismo de luta ou fuga, de precisar lutar ou fugir para a questão de sobrevivência, é o que gera todas as alterações no nosso corpo decorrentes do estresse. Quais são essas alterações? Quando o estresse ele faz com que as pupilas nossas dilatem, o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa respiração fica mais ofegante, os nossos músculos se contraem. Quando eu falo que os músculos se contraem, são todos, inclusive intestino, bexiga. Se tá com vontade no banheiro, já não fica mais, você prende totalmente, né? Todos os órgãos internos ficam presos, de certa forma tensos, porque eles esperam que a gente libere os hormônios do estresse para que volte a funcionar normalmente. Só que assim, no tempo das cavernas, lá que a gente precisava caçar e lutar ou fugir, então a gente conseguia utilizar esses hormônios na forma adequada, que era na questão de se manter em estado de alerta até conseguir ou caçar ou fugir, e depois que conseguisse caçar ou fugir, o corpo voltava, o metabolismo já voltava ao normal. Então, se as pupilas estavam dilatadas, já se fecham novamente. Se o batimento cardíaco estava acelerado, já relaxa novamente. Isso tudo depois que a gente realiza esse mecanismo de lutar ou fugir, na pré-história, certo? Porém, o que acontece? Hoje em dia, como que você vai fazer se você está num dia estressante, se você brigou, se teu chefe pegou no teu pé, né? Não foi legal. E aquilo te deixou extremamente nervosa. Então, vamos pegar um exemplo prático do nosso dia a dia. Você está no trânsito, você está no trabalho, você já se estressa. Com alguma situação no dia a dia, você já se estressa, né? Então, qual é a primeira reação do estresse? Dor no ombro. O ombro começa a ficar tenso. Depois, o coração começa a bater mais rápido. Depois, o intestino prende. Você não consegue mais ir no banheiro. Você não vai no banheiro, porque você está estressado. O que mais? Enfim, aí o que acontece? Você fica nesse estado de estresse o dia todo. Só que você chega em casa, o que você faz? Você deita, vai dormir, vai descansar. E aí? Consegue? Consegue dormir? Consegue relaxar? Não. Por quê? Porque você não liberou esses hormônios do estresse. Você não fez com que fossem liberados adrenalina e noradrenalina, que são os principais hormônios que atuam na parte do estresse. Então, como que vai conseguir dormir à noite? Então, se bate. Então, é muito comum ter insônia, ter ansiedade noturna, né? Síndrome do pânico, muitas vezes, né? Por questões de não conseguir liberar esse estresse, né? Então, a atividade física vai fazer com que
trabalhe esse mecanismo de luta e fuga, certo? Porque quando você tá com o teu chefe, você não pode nem lutar nem fugir com ele, certo? Você tem que engolir. E nem sempre você está preparado. E aí, como é que você vai compensar toda aquela descarga emocional de adrenalina e noradrenalina? Corrida, corrida e caminhada, tá? Então, por isso que hoje em dia exercício físico é extremamente importante. Porque hoje em dia, ao mesmo tempo que, por exemplo, nos tempos dos nossos avós, bisavós, que era assim, mas tá estressada? Vá carpir, né? Por que tem esse ditado? Porque realmente carpir ajuda bastante também a aliviar o estresse. Mas e quem mora na cidade? Quem não tem mato para carpir, faz o quê? Então, daí tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício. Tem que pegar e tem que fazer. Digo, claro, agora que a gente está vivenciando o Covid-19, meninas, tem que tomar todo cuidado, sair com máscara, nada de ir lá no Barigui, né? Digo, em locais que tem mais gente, então, pelo contrário, tem que ir em locais mais tranquilos, em horário do dia, né? Perto de casa, nem que seja na quadra de casa, dá uma voltinha pela quadra de casa, dá ótimo, gente. Vão em horários alternados, digo, durante o dia, que não tem muito movimento de pessoas andando pela rua, dá uma volta pela quadra, já esparece um pouco, então é muito importante, tá? Começa caminhando, daí depois também dá para vocês fazerem. Sempre procura a orientação de um físio, se precisar de ajuda, manda mensagem para mim, ou de um educador físico também, um personal que vai trabalhar bastante com o condicionamento físico de vocês também, super legal. Então, pede auxílio. Mas, assim, o que a gente recomenda? Quando não tem nenhuma alteração cardíaca, nenhuma alteração de pressão arterial e tal, dá para fazer, por exemplo, 10 minutinhos de caminhada e 1 minutinho de corrida. Começa correndo 1 minuto e para, né? Só que tá, por isso que eu falo, tem que ver, avaliar a parte do condicionamento físico para ver se vocês conseguem fazer isso, né? Então tem que ver quanto tempo que está sedentário, tem tudo isso, né? Então, por exemplo, o que a gente observa? Muitos homens, principalmente idosos, senhores já, que ficaram anos sem jogar futebol, daí de repente decidem voltar a jogar futebol porque sabiam quando eram jovens e tal, e não aguentam um infarto. Né? Então, é muito importante, por isso que é importante sempre buscar a ajuda de um profissional. Se vocês quiserem realizar exercícios físicos com maiores sequências, então, eu sempre pergunto para o educador físico ou para o fisioterapeuta o que pode ser feito. Só que se for com um objetivo mais de condicionamento físico, então o profissional mais habilitado para a questão física mesmo, de perder gordura e tal, é o educador físico, tá? Que nós na físio, a diferença é que a gente vai usar os exercícios para pacientes cardiopatas. Então, se for para tratar doenças com exercícios, aí é o fisioterapeuta. Mas se for para tratar, por exemplo, questões de condicionamento físico e emagrecimento, aí é educador físico, tá? Então essa é a diferença entre que horas procurar um físico e que horas procurar um educador físico, tá? Mas ambos têm essa liberdade de auxiliar em relação a exercícios de condicionamento, tá? Então, prevenção da depressão também, redução da ansiedade e aumento da autoestima, porque vai liberar hormônios como endorfina, serotonina, tá? Então, é muito importante fazer atividade física e até, como eu comentei, para melhoria da qualidade do sono, porque daí se diminuir o estresse, se diminuir todo o mecanismo de estresse, essa ansiedade, vai melhorar também, vocês vão conseguir relaxar melhor. Então, por isso que é muito, muito, muito importante realizar exercício físico também. Aí, pessoal, SUSSIM, então, entre a diferença entre exercício físico e atividade física, tranquilo? Sim. Yes! Então, vamos lá. Então, aí tem o terceiro capítulo, meninas, que é sobre a parte de recreação e também o entretenimento. Então, qual que é a diferença entre recreação e entretenimento? Então, a recreação é toda atividade que é desenvolvida com o objetivo de entretenimento, diversão e relaxamento. Correr, pular, corda, fazer um passeio, visitar exposições e esportes também. Então, ambas trabalham tanto a recreação e quando a gente fala de recreação, a gente está falando também de entretenimento. As duas coisas sempre vão estar juntas, tá? Então, quais os tipos de recreação que a gente pode ter? Então, a gente tem a recreação ativa, que é a recreação que a gente participa, né, juntamente com as pessoas e nós também organizamos essa recreação. Então, quando tem a nossa participação, quando nós participamos, é uma recreação ativa.
Aí, quando nós somente observamos a recreação das outras pessoas, aí já é uma recreação passiva, quando a gente está só observando o que está sendo feito. E aí, tem também a recreação institucionalizada. Então, o que é a recreação institucionalizada? É o que vocês, como já quase formadas como cuidadoras, vocês vão observar nos lares de repouso que tem um momento de lazer, de recreação. Então, quando são lugares, em casas de repouso, clubes, associações, escolas, etc., então aí a gente chama de recreação institucionalizada, que são recreações que acontecem dentro de instituições, empresas, etc., tá? E tem a recreação não institucionalizada. Então, o que é uma recreação não institucionalizada? É uma recreação que vai acontecer em lugares públicos e abertos. Então, não vai ter uma restrição de público. Então, quem tiver, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Parque Barigui. Se foi realizada uma recreação no Parque Barigui, quem tiver lá pode participar, independente de qualquer coisa. Então, é público, é livre. Então, quando é uma recreação aberta a todo público, então é uma recreação não institucionalizada, tá? Então, esses são os tipos de recreação e entretenimento. Aí aqui eu coloquei para vocês a parte de recreação infantil, recreação para crianças. Então, o que é importante a gente desenvolver nas atividades de recreação das crianças? Tudo. Então, a gente precisa trabalhar com elas a criatividade, desenvolvimento motor, desenvolvimento motor global, ou seja, que é todo o corpo, coordenação motora. Quando a gente fala coordenação motora, usar a lateralidade. Lembra que a gente falou aula passada? Direita, esquerda, jogar a bola com a mão direita, depois jogar a bola com a mão esquerda, chutar a bola com a perna esquerda, chutar a bola com a perna direita. Tudo isso envolve coordenação motora, lateralidade. O que mais? Raciocínio. Então, a criança ela precisa trabalhar com raciocínio, o que ela pode, noção de tempo, espaço, o que a gente chama na físio isso de noção de tempo e espaço, é propriocepção. Então, ela perceber o próprio limite, o próprio movimento, né? O que mais? Consciência corporal, perceber quanto que ela consegue ir, o quanto ela consegue executar de atividades, né? Isso é super importante também. Ai, que bonitinha, as crianças que a Tamara. Ai, meu Deus, que coisa linda. Que bonitinho. Então, aí nesse exemplo de atividade, ai, a Lari também, gente, eu tô tonga hoje, eu tô olhando as crianças, fico babando, gente. Então, nesse exemplo de recreação com crianças, é importante a gente trabalhar com eles todas essas questões. Criatividade, noção de tempo, espaço, ritmo. Então, ó, nessa foto eu achei bem legal, porque dá para ver bastante coisas que as crianças estão aprendendo nesse tipo de atividade. Então, é o famoso passar por baixo da corda, né? Então, a famosa brincadeira de passar por baixo da corda é uma brincadeira que vai trabalhar noção espacial, noção temporal, de tempo, noção de coordenação motora, desenvolvimento da propriocepção, que é a percepção corporal. O que mais? Nossa, coordenação motora grossa, né, que a gente fala, que é global. Tudo. Trabalho em equipe, saber respeitar regras, ou seja, que precisa esperar o coleguinha para daí chegar a vez dele. Então, é muito legal, gente, muito interessante. Então, como vocês podem ver nessa imagem, um dos piazinhos já está com o pescocinho lá todo para trás, né, fazendo quase um contorcionismo para passar por baixo da corda. Enquanto o outro, que está de camisa listrada, já até afastou as pernas, pensando em estratégia de como passar por baixo da corda. Então, são isso que é muito legal na recreação, que a gente consegue explorar todos os tipos de inteligência, como a gente viu na aula passada, a psicomotricidade desenvolve bastante nas atividades recreativas, super legal também, tá? E aí, só que assim, o que eu quero comentar com vocês antes de ir para a parte dos idosos? Vocês, como cuidadoras, o que vocês precisam saber, tá? Qual que é a diferença entre as atividades recreativas que vocês vão realizar com as crianças e que vocês vão realizar com os idosos? Então, o que vocês têm que lembrar?
As crianças, elas estão aprendendo as coisas, então elas estão descobrindo as coisas, elas precisam explorar isso, elas precisam de desafio, porque elas estão aprendendo. Então elas precisam aprender tanto coisas de coordenação motora, como linguagem, como desenvolvimento pessoal, no sentido de trabalhar com outras, se relacionar com outras crianças, Vem, mãe. tudo. Vem aqui assistir. As crianças precisam se envolver, tá? Então, com elas, a gente vai explorar todos os recursos lúdicos, todos os recursos que tenham movimento, que tenham agilidade, tudo. Dá para explorar tudo, porque elas estão descobrindo o mundo. Então, nós vamos ajudar, né, elas nesse processo, tá? Diferente do idoso. Então, ó, o idoso já é o contrário. Então, o idoso, a gente não pode usar as mesmas atividades, algumas atividades físicas que a gente usa para crianças, nem todas, maioria delas a gente não pode usar com idosos, né? Algumas sim, mas a maioria não, né? Quando são brincadeiras que exigem mais coordenação, que exigem mais rapidez, que exigem mais força, de certa forma, então, com o idoso a gente já não consegue trabalhar nesse sentido. Porém, com os idosos, a maioria das atividades relacionadas à recreação vai envolver o uso das mãos, da coordenação motora fina, ou seja, com as mãos. Por quê? Porque devido ao envelhecimento, todos nós, quando chegarmos na terceira idade, a gente vai perder força. Então, se ele vai ter perda de força muscular, como que eu vou falar para eles correrem, como as crianças? Não tem como. Como que eu pedir, pule na amarelinha num pé só? Não tem como. Né? Não tem como os idosos fazerem esse tipo de atividade, porque tem que avaliar o limite deles, o limite de cada um. Muitos idosos utilizam cadeira de rodas, muitos idosos só conseguem movimentar os braços, as pernas já não têm muita força. Então, o pouquinho de força que tem, durante a físio, a gente precisa realizar exercícios que se adaptem às limitações dos idosos, tá? Então, assim, com as crianças, a gente vai explorar. A gente precisa fazer com que eles descubram as novas habilidades. Então, com a criança, o negócio é colocar várias coisas e alternar, não repetir tanto as brincadeiras, tá? Porque criança cansa, ela quer novidade, ao contrário do idoso. O idoso, aí a gente precisa resgatar e tentar manter as habilidades que eles ainda têm, certo? Então, para executar os exercícios com os idosos, sempre vocês vão ter também um fisioterapeuta que vai estar ali junto, e também um terapeuta ocupacional. Então, assim, não sei se alguém já tinha ouvido falar de terapia ocupacional, mas terapia ocupacional é outra área que também segue a mesma linha da físio, porém, somente voltada à coordenação das mãos, tá? Por que ocupacional? Porque são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Que é, tipo, levantar da cama, escovar o dente, ir no banheiro, lavar o rosto. São atividades do dia a dia que, para os idosos, por exemplo, a partir de uma certa idade, já ficam extremamente difíceis. São tarefas que para nós parece algo super fácil, mas para os idosos não é. Tá? Então, dificulta. Então, essa dificuldade deles precisa de um acompanhamento maior, que vai ser, então, com vocês, com a parte da nossa da físio e também terapia ocupacional. Então, dentro da terapia ocupacional, vocês vão sempre estar observando idosos fazendo coisas relacionadas à pintura, artesanato. E eu estava vendo esses dias uma pesquisa que falava sobre tricô, crochê, que assim, estava comentando que foram feitos estudos e tal, e chegaram à conclusão de que pessoas idosas que costuram, que preservam hábitos, né, de costurar, de tricotar, de fazer fuxico e tal, elas conseguem manter por mais tempo tanto a coordenação motora como a memória. Então, estimula a memória e estimula a coordenação motora. Então, por isso que eu acho que, nossa, é engraçado, né? Mas parece que toda vez que a gente imagina uma vovozinha assim, você imagina uma senhora com um tricô. Mas o tricô tem muitos benefícios, além de ser algo super que já está na nossa, né, na história da humanidade praticamente, né? Então, quantas gerações não passaram quantas mulheres idosas não passaram pelo tricô, né? Pelo tricô, pelo crochê, pela costura. Então, são coisas que vão estar trabalhando a arte,
a criatividade, a coordenação motora e também a memória, né? Então, o raciocínio lógico. Então, ajuda bastante, tá? Então, esses são alguns exemplos. Outra coisa que é bacana, como vocês podem ver, aí a cuidadora está utilizando bastante nessa imagem as cores. Então, é muito legal que vocês, se vocês puderem estar sempre trabalhando com os idosos, as questões das cores, que cor que é essa também, sempre perguntar para eles o nome das cores, para ver também em relação a estimular a memória, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer com os idosos, mas tem que ser sempre lúdico com eles também. Essa é a semelhança, né, entre idosos e crianças, que todos os recursos devem ser lúdicos, coloridos e tal. Só que assim, vocês precisam saber também por que vocês vão estar fazendo cada uma das coisas. Então, assim, eu vou conversar com a professora Solange ainda para ver como que vai ficar em relação às oficinas do cérebro. Mas assim, quando ela liberar, que daí eu preciso que ela me diga quando que vai ser e tal, quando que vai iniciar, para eu comentar com vocês. Logo que ela informar para mim, eu vou passar para vocês e já vou pegando no pé de vocês para que vocês já vão pensando em exercícios e atividades físicas e recreativas que vocês podem estar criando e executando com os idosos, tá bom? Então já comecem a pensar em algumas atividades, quais que vocês podem trabalhar com idosos, quais que vocês podem trabalhar com crianças. Esses dias eu compartilhei com vocês no grupo, quer dizer, acho que já faz umas 2 semanas, não lembro agora, mas se vocês quiserem eu compartilho de novo. É um vídeo que uma das professoras do Sebrac, que é a professora Janine, ela dá aula para o curso de mecânica, tá? Mecânica industrial. E ela tem 2 filhinhos. Aí tem o professor Léo, que dá aula para o curso de logística, não sei se alguém lembra do professor Léo, então tem o professor Léo, que é da área de logística, e tem a professora Janine. Aí assim, o professor Léo, ele faz um projeto de logística bem legal para os alunos dele, que é sobre essa parte de reciclagem de materiais, de reaproveitamento, tá? Então, aí o que a professora Janine fez? Seguindo a ideia do professor Léo de reciclagem de materiais e tal, ela criou para os filhos dela como se fosse um Hot Wheels, sabe? Aquele Hot Wheels que é como se fosse para carrinhos que os piás usam, que a piazada adora, Hot Wheels, que tem várias pistas de corrida para carrinhos, e como ela tem 2 meninos, né? Então, ela conseguiu, através de caixa de leite e papelão e rolinho de papel higiênico, conseguiu criar uma pista de Hot Wheels para os filhos dela. Então, gente, não precisa nem gastar dinheiro comprando um negocinho que muitas vezes é muito caro, né? Um Hot Wheels é super caro, dependendo do modelo. Então, vocês mesmos podem criar jogos, podem criar coisas, né? Criar recreação. Só precisam saber bem certinho para que vocês querem com isso, tá? Então, o Hot Wheels, que é o joguinho que ela fez para os filhinhos dela, vai trabalhar a coordenação motora fina, que é isso aqui, é brincar e segurar o carrinho. Então, você vai estar fazendo isso aqui. Então, é coordenação motora, tá? Mas também vai trabalhar a criatividade deles, né? Vai trabalhar também o raciocínio lógico, porque ele vai ter que pensar, opa, tem que passar por qual caminho, por onde que eu quero ir agora, né? Então, é bem interessante. Então, são recursos, assim, que vocês podem criar. Outra dica que eu dou, deixa eu ver, um joguinho, que eu adoro trabalhar, inclusive a gente usa no hospital com adultos, gente, na fisiorrespiratória, é aquele vai e volta. Ai, gente do céu, não sei, acho que é vai e volta, que daí você abre o braço e tipo, vai pro lado da pessoa e puxa, e daí volta pro seu. É tipo vai e volta, eu acho o nome. Mas vocês podem fazer com garrafa PET e barbante. Lá no hospital a gente pegava as garrafas PET de água, quando terminava, esvaziava as garrafas de água, a gente juntava os 2 bicos, botava barbante por dentro, né? Nem barbante, era o que a gente colocava? Era... Ai, esqueci agora. Mas acho que era barbante mesmo, que a gente colocava dentro e já... Cada paciente a gente já pegava a garrafinha do paciente mesmo, já fazia para ele e deixava para ele. Porque é algo que, logo que ele fosse embora, a gente, claro que descartava, né? Porque é UTI, hospital. Mas, assim, digo, mesmo dentro de uma UTI, para pacientes super adultos, idosos, a gente utilizava isso, a gente utiliza, né? Meus colegas que ainda estão lá, ainda utilizam com todos os pacientes. É muito, muito, muito legal. Por quê? Porque na FISO a gente utiliza para melhorar padrão respiratório.
né? Mas a gente pode, só o fato do paciente conseguir abrir o braço para fazer a garrafinha ir para frente, ou vai e vem, já é um exercício. E muito para muitos pacientes, isso aqui já é muito. Então, cada coisa que a gente puder estimular, né, vai ser muito legal. Então, meu desafio para vocês é que vocês já comecem a pensar em algumas coisas que podem ser trabalhadas com os pacientes de vocês nas atividades físicas através de sucata, tá? Então, com sucata, o que vocês podem criar? Então, já comecem a pensar, meninas, porque quando tiver a oficina do cérebro, vai servir de tarefa para vocês, para a gente avaliar, para daí vocês poderem, então, receber o certificado, tá? Então, já vão vendo com algumas ideias, podem postar lá no grupo que vocês quiserem, que alguém, se tiverem alguma ideia, alguma sugestão de brincadeiras para idosos e para crianças, tá? Lembrando que nem sempre vai dar para fazer com os dois a mesma coisa, mas tem brincadeiras que dá, que nem eu falei, esse do vai e vem, né? Que dá para fazer tanto com crianças como com idosos, tá? Muito importante. Beleza, meninas? Alguma dúvida? Suzy, querem perguntar alguma coisa? Hoje foi mais tranquilo? Não, hoje foi bem fácil hoje. Não foi tão complicado. Uhum. Então... Eu entendi que entre a diferença lá, sabe, dos exercícios, eu entendi assim que exercício físico é quando a gente tenta superar alguma necessidade que a gente tenha. Eu corro, mas eu quero correr uma maratona. Algo do tipo, sabe? É algo contínuo. Isso. De exercitar a musculatura. Já a atividade, a outra já não é, entendeu? É mais rotina. Isso. Uhum. É isso aí. Foi bem fácil. Não foi tão complicado assim. Legal. Ai, ai. Então tá bom, meninas, talvez o vídeo comece a cortar, não ligue. Se cortar o vídeo é porque já passou talvez 1 minutinho, tá? Mas por hoje é isso, então, meninas. Então daqui a pouquinho eu vou, já vou mandar para vocês